sou o professor Márcio, estarei aí conduzindo, né, essa nossa apresentação juntamente, né, a professora, nossa palestrante aí. Quero desejar a todos aí que sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista ao vivo, né, da nossa semana de curso aí, preparada com todo carinho, com entrevistas super interessantes aí para você. E a grade, só lembrando, né, que a grade com os horários e os temas aí das entrevistas, você já pode conferir no AVA, ok? O link para as entrevistas também já está disponível, né? E um QR Code lá, muito importante, para que você possa encaminhar as suas perguntas aos nossos entrevistados. É muito importante isso, se atenha a isso, ok? Bom, o que nós vamos conversar hoje, ok? A preocupação, né? Devido aí à superpopulação, um dos maiores problemas nas grandes cidades, né? É o trânsito caótico. Quem já não viveu isso, né? Ou quem não vive isso, e que gera poluição, perda de tempo, entre outras consequências, não é verdade? Por isso, o transporte urbano precisa ser aprimorado, visando aí atender com eficiência as necessidades aí da população, ok? E é sobre esse assunto que nós vamos conversar aí com a nossa pós-doutora aí, a professora, né, em Engenharia de Transportes, a professora Marcelo Navarro Pianucci. Fazendo uma breve apresentação aí da professora, né, o seu currículo. Então, a professora possui aí graduação em Logística de Transportes, ok? Ela é graduação em Engenharia Civil, mestre em Engenharia de Transportes aí pela USP, ok? Ela também doutora em Engenharia de Transportes pela USP e pós-doutora também, né, nessa área de transporte. Então, seja muito bem-vinda aí, professora Marcela Navarro. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada, Márcia, aí, pela apresentação. Sempre muito bom, né, estarmos juntos para conversarmos sobre um assunto, né, que é minha paixão, né? Eu estudo esse assunto, mobilidade urbana, às vezes nem tanto puxando para o sustentável, mas pensando na mobilidade urbana em si, estudo desde a minha graduação. Eu participei na graduação do plano diretor da cidade de Botucatu, em São Paulo. Aí, no meu mestrado, eu participei de um trabalho que era para analisar a distância entre o ponto de ônibus, né, entre eles, para entender qual que era aquela distância favorável, né, que nós, usuários, deveríamos ter para que fosse uma distância confortável para a caminhada, né, a parte também de se tinha muita subida, descida, o que seria confortável para esse usuário. Então, a gente fez todo esse estudo na cidade de São Carlos, São Paulo. E no doutorado, tive a oportunidade também de trabalhar com o uso de tecnologias, né, no caso, redes neurais, para entender a parte de viagens, né, como que as viagens estão estruturadas, a demanda dessas viagens, também aplicado no caso da cidade de São Carlos. A gente tem estudos em inúmeras cidades, né, sobre isso, mas eu fiz o estudo em São Carlos e foi bem bacana, né? A gente tem que pensar que nós temos diferentes tamanhos de cidades, e isso influencia muito quando a gente vai pensar num estudo de demanda, por exemplo, de viagens, né? Mas hoje, né, a gente vai discutir um assunto muito específico e, assim, de fundamental importância, que eu tenho certeza que é para todos nós, porque esse assunto remete à nossa qualidade de vida, não é? Quem não gostaria de não enfrentar um congestionamento, uma viagem tranquila para o seu trabalho, poder usar um transporte que não fosse não transmitisse poluição, seja sonora, visual, enfim, né? Aí eu já pergunto para vocês, será que a gente está disposto a mudar, a trocar o modo de transporte que a gente usa hoje, né? Então, é para isso que a gente está aqui hoje. Eu quero que vocês participem, mandem suas dúvidas, mandem suas contribuições,
para que a gente possa ter esse bate-papo. Quero conversar com vocês, é um assunto que eu acho que é importante para a qualidade de vida de todo mundo que está aqui, né? Então, para isso, vamos começar. Eu gostaria de mostrar esta imagem, né? Podem já contribuir aí no chat, que, né, eu já começo perguntando para vocês como que nós chegamos a esse ponto, né? Será que teve alguma contribuição? Por que nós deixamos, né, chegar a esse ponto? Então, para a gente entender, né, esse caos aí do grande número de carros, essa poluição do ar, essa poluição visual, vejam esses viadutos, né, o quanto a cidade fica com uma poluição visual, essa outra figura aqui, né, do barulho, ruído, né? Então, para isso, vamos voltar um pouquinho, né, na história, né, para a gente entender a história do desenvolvimento urbano, né? Então, quando a gente volta lá após a Revolução Industrial, a gente percebe essa mudança na estrutura das cidades. E aí, com essa mudança, né, o que foi acontecendo? Muitas atividades começaram a ser desenvolvidas nas cidades, né? Atividades de serviços, comércios, e, consequentemente, a gente teve um aumento das pessoas circulando pelas cidades. E aí, além disso, né, de toda essa mudança estrutural, a gente também teve um grande incentivo na compra dos automóveis, né? Então, isso gerou, com certeza, é um dos problemas que a gente tem hoje, né? A gente teve muito incentivo na venda, né, e na compra dos automóveis, né? Então, por isso, esse descompasso do número, né? A gente vê aí um grande volume de carros nessa imagem, esse descompasso entre esse número de carros e o planejamento urbano, né? Não estava junto, né? Se tivesse junto, quem sabe? A gente não estava preparado para isso, né? Então, a gente só pensou daí em trabalhar na infraestrutura para carros, né? Para o transporte particular. E aí, né, gerou todo esse caos, né? Por isso que a gente está enfrentando, então, todo esse problema de mobilidade. Professora, que tema bacana, que tema interessante, né? Eu acho que, assim, eu penso, né, esse tema mobilidade urbana sustentável, né? Quanta coisa, né? E principalmente você falando aí do seu trabalho, né? Enquanto lá no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, e agora, principalmente, né? Que você também, acabei esquecendo de comentar, que você também hoje é responsável pela coordenação de alguns cursos na área de engenharia, né? O quanto a gente pode trabalhar nesse aspecto, principalmente envolvendo a tecnologia, né? Você comentou aí sobre a sua pesquisa, sobre alguns aspectos tecnológicos, né? E eu vejo isso, sim, interessantíssimo, né? Principalmente para os grandes centros, né? Nós temos essa situação que precisa ser repensada. E aí, né? Eu vi ali aquele seu primeiro slide, né? Com aquele caos ali todo, isso, legal, bacana. E aí, assim, queria entender um pouquinho, quando a gente fala de mobilidade sustentável, né? Né, para nós aqui, quando a gente vê esse slide, o que a gente pensa e o que seria a mobilidade sustentável aí? Não sei se
se a gente poderia discutir sobre isso agora, mas só para a gente dar o pontapé inicial aí Claro. do nosso bate-papo, até para entender o tema, por que nós estamos abordando esse tema aí. Eu vou definir de forma bem clara, né? Mobilidade sustentável, ela traz um conceito que busca uma mudança no transporte tradicional, principalmente quando a gente pensa no carro, né? No automóvel particular. E também, assim, no transporte público urbano, que a gente também precisa aprimorar, melhorar. Hoje a gente tem tecnologia para isso. E no transporte não motorizado e até mesmo as caminhadas, né? Então, isso é mobilidade, um conceito simples e claro de mobilidade urbana sustentável. E aí a gente começa, né, a pensar assim, mas como que esses diferentes usos do transporte influenciam, então, no nosso espaço urbano? Daí eu trouxe uma outra figura que eu acho muito bacana, que eu queria até colocar aqui para a gente pensar juntos, que é como que, né, esse uso vai influenciar, pensando assim, ó, eu trouxe essa imagem que mostra 60 pessoas que ocupam o espaço no trânsito se utilizarmos o carro. Veja que imagem bacana, Márcio. É uma imagem que nós temos aqui, né, 60 pessoas, se eu utilizar o carro, olha o espaço que nós vamos utilizar no espaço urbano. Porque geralmente, né, o motorista, ele no máximo mais uma pessoa, né? É muito difícil a gente perceber numa viagem a trabalho, no dia a dia mesmo, estou falando, de a gente estar com o carro com a lotação, com a superlotação dele. E aí, quando a gente passa para o transporte público urbano, no caso aqui dessa imagem, o ônibus, olha só como a gente diminui essa poluição visual. A gente precisa de um ônibus para colocar 60 pessoas que estavam ali, né? E aí a gente olha para a bicicleta, que é o transporte não motorizado, ele ocupa até um pouquinho maior o espaço, mas é um transporte que não polui, né? Um transporte sustentável. Isso. Então, olha que bacana essa imagem, não é, Márcio? Muito legal, principalmente porque a gente observa a tendência nos grandes centros, né, das ciclovias, enfim, desse incentivo, né, para que se utilize esse meio de transporte por conta justamente da sustentabilidade. Bacana, professora, muito legal. Essa imagem aí é interessantíssima. Vamos em frente. Legal. E aí a importância, né, de nós discutirmos esse assunto, né, o porquê dele vir, principalmente nessa semana de cursos, né, o porquê que foi escolhido esse tema, por conta de que realmente é algo que nos preocupa, principalmente também não só a condição de espaço, como foi ilustrado aqui, mas a sustentabilidade, né, a emissão de CO2, enfim, todo esse aspecto aí que nós precisamos pensar nas gerações futuras, correto, professora? Exatamente. Então, é muito importante, né? Porque o transporte, ele foi primordial, né? Quando a gente pensa aí no desenvolvimento das cidades, no crescimento das cidades, né? Onde foi possível a gente ter as atividades de serviços, comércios, lazer. Então, ele foi, assim, fundamental. Porém, né, ele traz também os efeitos colaterais, né? Que são as emissões dos poluentes, a gente tem os problemas ambientais. Para isso, a gente tem que pensar, né? A gente tem que trabalhar esse assunto. A gente precisa ter essa consciência de mudança. Porque se a gente não estiver disposto também a mudar, não adianta, né, a gente ter um transporte público eficiente e o Márcio falar assim, não, eu quero tirar o carro da minha garagem, sair da porta da minha casa e ir para o meu trabalho. Então, a gente tem que ter essa consciência. E aí, né, se a gente não pensar nisso, a gente pode chegar à escassez dos recursos naturais. Isso é um problema para a nossa sobrevivência, né? Então, isso é um ponto muito importante de estarmos discutindo hoje aqui, certo? Legal, bacana. E aí, assim, eu também me pergunto, né, a gente já está, eu queria até agradecer, a gente já está começando a ter um volume bacana de perguntas, né, isso é legal. No final, aí nós vamos ter um tempo específico para a gente debater sobre alguns desses questionamentos, que eu acho super pertinente, né, mas, assim, dentro desse contexto, né, de sustentável, mobilidade sustentável e tal, e aí as vantagens, né, desse sistema de mobilidade sustentável para a sociedade e para o mundo, né? E aí nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade, né, principalmente nós temos aí a sociedade de consumo que quer justamente nesse aspecto que você estava comentando, eu quero ter meu carro lá, enfim.
qual é esse desafio também, nessas vantagens da mobilidade sustentável, né? Por conta disso, que nós temos também que trabalhar esse lado, né? Da mobilidade sustentável. Então, quais seriam as vantagens, professora? Bom, vantagens, né? A palavra vantagens é bem, assim, é muito grande, né? A gente pode ficar aqui a noite inteira falando das vantagens da mobilidade, mas já remete direto à qualidade de vida, né? A gente pode perceber já países que têm uma cidade sustentável, uma cidade inteligente, que a gente vai falar logo mais. Legal. São países que têm uma qualidade de vida melhor, né? Onde faz o uso da bicicleta muito mais que a gente, aqui no Brasil. Então, primeiro, assim, qualidade de vida. Depois, pensa só, se a gente tiver uma agilidade no tráfego, né? A gente tiver um trânsito tranquilo, uma viagem tranquila que proporcione para a gente não vai chegar estressado no trabalho. Quando a gente pensa numa cidade do interior, talvez a gente não sofra tanto, né? A gente não perceba isso com grande facilidade. Mas se você vai para uma capital, é muito difícil, né? Você fica 2 horas para você chegar no trabalho, né? E o trânsito, ele gera estresse. Isso é problema de saúde para a gente. Então, a gente precisa, sim, né, pensar nessas mudanças, né? Por isso, né, agilidade no tráfego, o que eu mostrei naquela imagem, né? Ausência de poluição sonora, visual, ambiental, um menor custo, porque, de repente, se eu fazer uso de bicicleta, eu não vou ter custo nenhum, né? Depende, ou vou fazer metade da minha viagem de bicicleta e o resto de transporte público, será que não vai ficar mais barato do que usar o carro? Além da bicicleta, ser um excelente meio para a gente exercitar o corpo, né? Saúde, enfim, tudo isso nós temos que pensar, porque muitas vezes a gente também corre tanto, está sem tempo até de frequentar uma academia, de frequentar algum lugar, e a bicicleta também possibilita isso na medida que nós também nos exercitamos aí, ok? Isso mesmo. Além de menor ruído, enfim, tem muitas vantagens, né, Márcio? Eu acho que Ótimo. A gente tem que percorrer aí a nossa apresentação, senão a gente não consegue abordar tudo, senão a gente vai ficar discutindo aqui as vantagens e não vai acabar. Isso daí, professora, vamos seguir adiante, né? Legal. E aí, assim, sobre os setores envolvidos no processo, né? O que a gente pode destacar aí na prática? Quais os setores que estão envolvidos? Então, a gente pode pensar em 3 setores, assim, grandes, que a gente tem o setor ambiental, o setor de infraestrutura e o setor legal, né, com a parte de licitações, né. Então, para que a mobilidade urbana, a gente consiga uma política, né, a gente tem que ter uma integração da política de mobilidade urbana com o saneamento básico e o planejamento e gestão urbana, né. Lembra aquela primeira imagem que eu mostrei? Por que chegou naquilo, né? Por que deixamos chegar? Porque aumentou muito o número de carros e não foi pensado no planejamento, né, das cidades. Correto. Né? Como seria bom se a gente conseguisse planejar uma cidade antes dela, né, existir, né? Isso seria ótimo. Mas se a gente não teve essa oportunidade, a gente tem que correr atrás. A gente tem que, de alguma forma, agora, daqui para frente, tentar essa mudança, né? Essa mudança de pensamento. Por isso que o conceito que eu falei lá atrás, né, que mobilidade urbana define, né, como uma mudança, né, do pensamento, essa mudança de usar o transporte tradicional para um transporte mais sustentável, né? Então, por isso é tão importante. E aí, né, a gente pode pensar em várias coisas. Incentivar, de repente, o uso de energias renováveis. Podemos pensar numa coisa que a gente já faz, né, Márcio? Carona compartilhada. É bem isso daí mesmo. E é super bacana, dá muito certo, né? E eu acho que a gente, né, tenta aí, a gente está contribuindo com o meio ambiente, né, professora? Dá muito certo, além de estar contribuindo também para a mobilidade. A gente está otimizando esse processo, ok? Envolve custo também, né? Sim. Quem hoje não precisa economizar, gente? Né? O combustível está bem alto, né? Bem o combustível alto. não está barato, então nós temos que otimizar esse processo também. Né? Será que uma vez na semana eu não posso, né, tentar com, né, o local de trabalho fazer esse tipo de carona compartilhada? Olha que bacana que seria se todo mundo, né, pensasse assim. O quanto que a gente já diminuiria
né? Eu particularmente, né, professor, fazendo um breve parênteses aí, eu morei em algumas regiões do Brasil e que essa cultura, assim, é fantástica, né? As pessoas vão para o trabalho, dividem o carro, três pessoas no mesmo carro, vão para a faculdade, enfim, é super bacana essa iniciativa. Mas vamos lá, vamos em frente, e aí vamos ter... Só Pode complementando, também, assim, priorizar o transporte público urbano. Então, se a gente tem, né, e é possível a gente utilizar, vamos utilizar. Eu sei que muitas cidades hoje deixam a desejar, né, um transporte público de qualidade, mas, né, que bom seria, por exemplo, eu poder, né, eu conheci uma cidade onde eu peguei a bicicleta, aquelas compartilhadas, né, que a gente... Sim. Peguei, fui até o ponto de ônibus, aí eu precisava ir para um local mais distante, o ônibus tinha o espaço para você acoplar a bicicleta, e aí de lá, fui de ônibus até essa distância maior, peguei a bicicleta e fui até meu ponto final, né? Que bom seria se todas as cidades, né, tivessem esse planejamento, essa interligação, né, entre os modos de transportes. E não podemos deixar de falar das calçadas, né? As calçadas serem adequadas, porque muitas vezes a gente tem um problema sério para a gente poder fazer a caminhada. Não estou falando nem caminhada no sentido da saúde, de esporte. A caminhada mesmo até o trabalho. Às vezes a gente, né, deixa, porque às vezes não tem uma calçada adequada, onde em cidades grandes a pessoa tem que até utilizar o espaço da via, onde vias movimentadas, como é que faz? Não tem como daí, né? A gente se depara com alguns desafios, né, professora, para a implementação desse processo como um todo, e é justamente nesse aspecto que você está se referindo, a esses desafios, né, urbanos aí. Exatamente. Isso, legal. E aí a gente também está tendo as contribuições aqui no chat, né, legal. Nós estamos aí falando, né, a Joana comentou aqui, a Joana Mascarenhas, que ela utiliza a bicicleta como meio de transporte para ir no seu trabalho. Olha que bacana, parabéns, que legal. Joana. Da onde que você é, Joana? Comenta aí para a gente depois. Legal. Nós temos também, né, o Adamastor falando dos veículos elétricos, aí incentivando isso também, pensando, né, nessas alternativas, enfim. Mas eu queria agradecer a contribuição de todos e lembrando que no final nós teremos um momento aí oportuno para as perguntas. Vamos seguir, professora? Vamos lá. E aí também, né, eu vejo que hoje se fala muito de cidades inteligentes. Você já citou sobre isso, né, em um momento aí inicial. O que seriam as cidades inteligentes, né? O que a gente poderia definir como uma cidade inteligente? Tá. Então, a cidade inteligente hoje fala muito dessa interconexão entre as coisas, mas a gente tem que pensar assim: o uso das tecnologias que a gente pode fazer para melhorar, então, a infraestrutura, para otimizar essa mobilidade urbana, para criar soluções sustentáveis, onde tragam melhorias para a qualidade de vida. Tudo acaba remetendo à qualidade de vida, gente, né? Porque a gente tem que aproveitar de pessoas inteligentes, criativas, empreendedoras, que tragam, né, a ideia. Já teve uma ideia, né, do carro compartilhado em São Paulo, né, que a gente teve uma startup que lançou. A gente tem os patinetes, né? Então, assim, esse tipo de soluções, né, que a gente precisa pensar. Então, vocês, né? São vocês alunos aí que estão formando em diversas áreas que tem que pensar, né? Nosso futuro está aí, né? A gente tem que mudar. A gente sabe que a gente tem que mudar, né? A gente tem que pensar em alternativas. E aí eu fico pensando também, professora, nesse aspecto, né, de cidades inteligentes, nós precisamos pensar nas vias, como você já falou de alguns desafios, né, das calçadas, enfim, também nós precisamos pensar, porque assim como a gente vê a movimentação, né, de alguns centros para ciclovias, enfim, agora nós temos os patinetes aí, os elétricos e tal, nós precisamos também pensar no aspecto de vias, enfim, para que também viabilize esse meio de transporte, não é? Exatamente, né? Porque quando a gente pensa nessa mudança, né, vamos voltar assim, olhem vocês, cada um para a cidade que vocês estão. A sua cidade foi planejada para quê? As vias estão todas projetadas para o uso do carro,
né, para o transporte motorizado. Então, para que a gente consiga mudar, também envolve infraestrutura e financeiro, né? O financeiro, ele pesa muito, né? Por isso que as cidades vêm se modificando, né? A gente vê muito incentivo, a gente tem a política de mobilidade urbana agora muito forte, então a gente vê essas mudanças acontecendo. Então, como o Márcio falou, né? Muitas cidades estão adequando a sua via, colocando ciclovias, colocando faixas exclusivas para o transporte público, trazendo uma outra tecnologia de ônibus, por exemplo, o BRT, né? Ele é um transporte muito mais rápido, ou até os metrôs, ou aqueles trens rápidos que a gente tem em outros países. Então, a gente tem que, né? A gente sabe que a nossa infraestrutura brasileira foi pensada especificamente para o carro, né? Depois, agora, que a gente vem forte, né, com essa consciência que a gente precisa mudar. Não usar a ciclovia apenas para andar de bicicleta no final de semana, né? É que nem a Joana deu aí o exemplo que ela usa a bicicleta como meio de transporte. Isso é muito bacana. E aí, além disso, né, para que tudo isso aconteça, a gente também tem, né, aquele problema do cultural, né, que a gente já tinha comentado lá atrás, porque assim, para eu poder mudar uma infraestrutura, uma via, eu também tenho que as pessoas que moram em determinada região ali que eu vou fazer essa mudança tem que estar de acordo, né? Então nem sempre as pessoas estão de acordo para fazer essa mudança. Então, assim, é bem complicado para as prefeituras, para quem for executar, também conseguir fazer que tudo, né, aconteça. Mas eu acho que, assim, a gente tem que pensar, nós já temos cidades inteligentes, né, aqui no Brasil, graças a Deus, já tem forte, assim, a gente vem mudando. E eu gosto sempre quando eu penso em cidade inteligente, eu gosto de comentar daquela cidade de Barcelona, na Espanha, né, que eles fizeram, porque a cidade inteligente não está só voltada quando a gente pensa no transporte, são várias coisas, prédios interconectados, né, que nem Barcelona é um exemplo da coleta de resíduos sólidos, né, eles criaram tubulações, né, subterrâneas, onde você deposita seu lixo e de hora em hora é feita essa coleta na semana inteira, não tem um dia específico. E aí, quando chega lá no destino final, ele é separado em resíduo orgânico e reciclável. Então, poxa, olha que sistema, né? Aí são outros aspectos, né, professora, que interferem aí, que contribuem para a mobilidade mais sustentável. Eu acho que esse é um perfeito exemplo aí que você está sinalizando. São ações como essas que contribuem aí, além do transporte, de pensar meramente no trânsito, né, em alternativas para contribuir aí com o desenvolvimento urbano, correto? Isso mesmo, e não só isso, né? Aí a gente pode também, né, pensar assim, é só o transporte? Não, né? Que nem eu já dei o exemplo da coleta do resíduo. A segurança no tráfego, segurança contra roubos numa cidade, uma arborização, a estética da cidade, tudo isso faz parte, né? Eu até, né, eu tenho acompanhado algumas notícias, né, a respeito de mobilidade, de aspectos que podem contribuir, e também nós entendemos também que existe também um planejamento para acessibilidade também, né, para que a cidade seja mais sustentável nesse aspecto também. Exatamente. Né? Nós temos que pensar por esse aspecto. Eu vejo que algumas ações em alguns centros estão sendo, né, algumas dessas ações estão sendo revistas, estão sendo repensadas, mas é preciso intensificar isso, não só em grandes centros, mas em todas as cidades, né? Okay? Exatamente. Legal. Vamos discutir um pouco mais sobre essas alternativas, sobre esses outros aspectos, professor, que auxiliam aí na mobilidade mais sustentável. Esses outros aspectos, né, como eu já tinha comentado, que não é só o transporte, né, que é a parte de segurança no tráfego, né, essa estética da cidade, tudo isso influencia quando a gente pensa, né, numa cidade inteligente, numa mobilidade urbana sustentável, até assim,
lá atrás, né, a gente incentivava o quê? A compra do automóvel. Por que não o governo não fazer um incentivo econômico para a compra de bicicleta? Né? Isso aí ajudaria muito as pessoas. Eu sei que tem lugares que a gente já tem, né? Então, eu acho que a gente tem que começar, né? Não só nós aqui, né? A gente sabe que tem todo o envolvimento político, né? Que não vem ao caso no momento da discussão, mas devemos pensar sim, né? A gente conhece aí exemplos de cidades com mobilidade urbana sustentável, onde a qualidade de vida é altíssima, por que não copiarmos, né? Por que não seguirmos o que eles estão fazendo? Ótimo. Legal, professor. Legal. Muito bacana isso. E aí, para a gente, né, continuar sobre essa ideia toda de mobilidade sustentável, a gente poderia agregar o que mais aí dentro daquilo que, né, você preparou aí para o nosso encontro de hoje, tá? O que mais que você gostaria de trabalhar nesse aspecto de mobilidade urbana sustentável? Eu gostaria, assim, que a gente tivesse uma reflexão, né? Todo mundo aí que está assistindo, pensasse mesmo nessa mudança, o quanto que você está disposto a trocar mesmo. Faz uma vez na semana. Uma vez na semana eu vou usar o transporte público, ou eu vou fazer uma carona compartilhada, ou eu vou de bicicleta, se for possível, porque a gente sabe que tem locais que não é possível, né, por causa da segurança, que nem a gente que trabalha aqui em Londrina, a gente trabalha no horário de saída, né, às 10 da noite, que já fica perigoso. A gente mora distante do trabalho, então o uso da bicicleta em si já não daria muito certo para a gente. Mas e se eu fosse até a padaria, em vez de usar o carro, até um supermercado, né? Então, tentar essa mudança, né? Porque eu acho que um pouquinho de mudança de cada um, deixar um pouco o status do carro, né? Para quem acha, né, que o carro é status, deixar um pouco de lado e pensar um pouco mais no transporte sustentável, né? No não motorizado, na caminhada, porque isso vai trazer só benefícios, né? A gente já falou dos efeitos, e se a gente não pensar, gente, é sério. O nosso problema é grande, né? Daqui para frente. A gente vê São Paulo, por exemplo, uma grande capital aí, onde já está, graças a Deus, a gente já tem bastante incentivo de criação de ciclovias, enfim, Rio de Janeiro, já pensa numa cidade inteligente. A gente sabe que grandes centros, lógico que para aparecer acaba sendo muito mais difícil, né, porque o caos é muito maior, né, diferente de uma cidade interior, em Londrina começou a interligar os lagos que a gente tem aqui, com as ciclovias, então ficou bem bacana, né, para fazer um passeio de domingo, onde está tudo interligado, mas em cidades maiores, né, a gente sabe que o volume de tráfego é muito maior, então a gente acaba tendo uma demora maior para a gente conseguir ver um resultado. Né? É isso, Márcio. Professora, a senhora comentou sobre Barcelona, né, sobre algumas alternativas lá. Que outras cidades, assim, que a gente poderia citar aqui nesse nosso bate-papo, né, que você enxerga como, né, são ações, assim, que beneficiam muito a mobilidade sustentável? Que outros exemplos a gente poderia destacar nesse aspecto? Cidades aí, né, não só no Brasil, mas fora, enfim, que a gente poderia usar como exemplo aqui. Legal. Eu trouxe algumas imagens, eu vou colocar aqui para a gente pensar juntos, né? Aqui, essa primeira imagem é Copenhague, na Dinamarca, né? Que é uma cidade que tem 1,7 milhões de habitantes. E eles pensaram, né, no começo dos anos 70, em como viabilizar esse transporte cicloviário, né? Então foi muito legal, porque eles deixaram de lado a construção de vias, né, para automóveis e começaram a pensar mais no número de faixas preferenciais tanto para ônibus e uma grande rede de ciclovias. Então eles tiveram assim o maior incentivo deles foi na bicicleta, né? Então, aí, o que aconteceu no tráfego? Diminuiu em 10% o trânsito e aumentou em 80% do uso de bicicletas, Márcio.
Que legal. Então, veja aí, né? A gente procura por Copenhague, Dinamarca, a gente vai encontrar essas imagens, né? Porque o transporte cicloviário para eles foi, assim, foi um exemplo, né, de mobilidade urbana sustentável que chama bastante atenção. Bacana, hein? Muito legal isso. Muito bacana mesmo. O investimento, né? Eu me lembro, né, na verdade, só fazendo também mais um comentário, eu moro aqui em Londrina, né, no Paraná, e a gente tem algumas cidades aqui ao redor, né, que há muito tempo atrás tinha um número expressivo de bicicletas, sabe? Tanto é que os funcionários, tal, eles utilizavam muito a bicicleta para trabalho. Hoje mudou um pouco o cenário, né? Então eles deixaram a bicicleta e começaram a utilizar as motocicletas. Mas a cidade era muito conhecida pelo uso, né? Todo mundo ali era uma cidade, um perfil moveleiro, tinha muitos funcionários e todos eles utilizavam a bicicleta para ir para o seu trabalho. Me lembrou um pouquinho vendo essa imagem, me lembrou um pouquinho dessa cidade aí. Que legal, Márcio, né? Um exemplo aqui no Brasil, né? A gente, né? Por enquanto eu estou falando só dos outros países, né? Porque depois a gente vai entrar nos exemplos do Brasil, mas olha só, né? O Márcio já lembrou da bicicleta aqui numa cidade do interior do Paraná, né? Isso é muito legal. Legal. Aí do transporte público, né? Eu trouxe aqui esse exemplo porque eles até usam essa frase, né? Você é bem-vindo na nossa cidade, mas o seu carro não, né? Porque, né, Zurique, na Suíça, eles priorizaram um transporte público de extrema eficiência, onde dispensa o uso de carro, realmente as pessoas não utilizam o carro, porque eles fizeram, né, bonde sobre trilhos, no caso, né, e o que eles priorizaram? Aquele estudo que eu falei, que eu fiz no meu mestrado. Eles colocaram pontos, né, desses bondes de cada 300 e 300 metros. Então, por que eu não vou usar um transporte onde eu tenho, né? Ele vai passar praticamente na frente de todos os locais, né? Por isso que foi muito bem planejado e as pessoas deixaram mesmo de utilizar. E veja que imagem mais bonita, né? Veja que não tem poluição sonora, que não tem poluição visual, né? Veja o quanto que traz qualidade de vida as pessoas caminhando, né? Então, isso traz, né, muito mais harmonia para uma cidade, né? A gente gostaria, né? Quem não gostaria de estar vivendo numa cidade assim? Sem dúvida, muito bacana, hein? Muito legal. E aí, assim, olha, investimento em, né, um transporte urbano aí, né, professora, como você havia Isso dito. mesmo. Vamos em E aí a frente. gente tem outro exemplo aqui que eu peguei, que eu achei bem bacana também, né? Que é em Hong Kong, na China. Hong Kong é uma cidade, né, extremamente populosa, onde menos de 1/4 da população tem carro, né? Olha que interessante. Faz muito mais o uso do metrô, por quê? Porque é um eficiente metrô, né? É um trem super rápido. E eles também, o que eles fizeram para que desse acessibilidade a todo mundo, o acesso, né, fosse para todos, eles distribuíram muitas estações. Então, quando você tem muitos pontos, né, para você pegar um bonde, um ônibus, ou muitas estações para você fazer o transbordo, fica muito, né, mais fácil das pessoas aderirem a esse transporte público, né? Legal, muito bacana. Isso daí me remete também, professora, né, a grandes centros aí que tem o uso de metrô, né? O metrô é um excelente meio de transporte que eu vejo, eu percebo, né, que quando você tem um transporte que é eficaz, as pessoas acabam sim deixando o carro na garagem e acabam utilizando o meio, mas precisa ser eficiente, precisa ser eficaz, enfim, né? Mas vamos em frente. Exatamente, Márcio. Se a gente não tiver, é muito difícil, né? Eu falei assim, a gente também tem que querer mudar, lógico, né? Que não adianta a gente ter, né? A gente vê que tem cidades que tem, mas os altos executivos, enfim, tem pessoas que não estão dispostas mesmo a deixar seu carro em casa e passar a andar no transporte público urbano, né? Ele prefere, sim, fazer o uso do carro. Ok. Legal. Eu vejo, né, Curitiba movendo essa foto aqui, essa imagem, né?
poxa, como é uma referência, né, o meio de transporte urbano em Curitiba, principalmente os pontos, né, você tem uma situação muito boa em dias principalmente em dias de chuva, enfim, você tem alguma, né, uma possibilidade, acaba sendo eficiente, né, e também para o usuário isso é uma comodidade, né, porque são pontos aí que tem uma climatização, então na época do calor ou na chuva, enfim, dá uma segurança para quem utiliza esse meio de transporte. É uma referência, né? Muito interessante Exatamente. isso. Curitiba, ela até ganhou, né, como uma das cidades mais inteligentes do mundo, né, em 2020, pelo transporte público, né, porque ela fez esse estudo onde, né, fez o uso do BRT com essas estações totalmente seguras, né, que nem o Márcio falou, confortável, é organizado, o transporte é ágil. Então, as pessoas realmente deixaram os carros em casa para utilizar o BRT. Assim, é um exemplo que, quando eu comecei a área de transportes, era o exemplo-chave, né? Eu morria de vontade de ir para Curitiba para poder andar nesse ônibus, porque eu queria entender, né? Porque eu nasci numa cidade interior, então eu queria entender como é que uma grande cidade, né, conseguia ter um transporte público eficiente, sendo que na minha cidade, que era um ovo, não tinha, né? Eu gostaria muito que tivesse para poder utilizar, mas eu não tinha oportunidade, porque não tinha pontos de ônibus, eu morava assim, mais afastado, né? Numa zona rural, então para o acesso ao ônibus já era um pouco mais difícil, né? Demorou para chegar o ônibus por ser uma zona mais rural e depois chegou, mas era com horários assim totalmente poucos horários, né, ao longo do dia, e então ficava muito difícil. Então, quando eu fui para Curitiba, realmente eu fiquei assim apaixonada pelo projeto. Parabéns para quem pensou, quem executa, porque realmente é um projeto fantástico. E além disso, né, por que ela é muito discutida no mundo inteiro, Curitiba? Porque ela é uma cidade de 2 milhões, aproximadamente 2 milhões de habitantes, e ela é considerada uma das cidades mais verdes do Brasil. Então, assim, além, né, porque quando a gente falou lá atrás de mobilidade urbana, eu gosto sempre de frisar, não é só o transporte, lembra que eu falei que a estética, a arborização, tudo isso traz muito mais conforto, muito mais qualidade de vida, né, para a gente. É tão gostoso quando a gente vai num centro de uma cidade onde a gente não vê só prédios, só poluição, né? Uma cidade muito mais harmônica, né? Isso faz total diferença, né? Entre quando a gente quer essa qualidade de vida, né? Então é bem bacana. Pois não. E a gente percebe, né, professor, até pela cultura, né? O pessoal se adaptou tanto a essa cultura, né? Na verdade, estranha, né? Quando vai para, de repente, uma cidade que é um pouco mais caótica, as pessoas já, né, estranham demais, né? Porque também precisa ter um processo cultural nessa mudança, nessa transição toda, né? Onde as pessoas também são importantes, principalmente para, né, conservação aí de todo esse processo e para que realmente seja algo de qualidade, né? Sem depredações, enfim, tudo isso tem que se pensar, né? Isso mesmo, esse é um ponto bem bacana, né? Porque a gente vê que muitas vezes as cidades proporcionam um ambiente legal, né? Com arborização, vasinhos de flores. Muitas cidades hoje, né, estão pensando nessa harmonia do paisagismo. E aí, quando a gente dá um mês, a gente vai olhar, tá tudo depredado, a população não está nem aí, isso é muito triste, né? Então a gente também tem que cuidar, né? A gente também precisa, para a gente. Não adianta só tecnologia e o básico a gente, né, deixar de lado, né? Então é muito importante esse ponto que você tocou, Márcio. Bem bacana. Com certeza, professora. Bom, a gente está vendo algumas imagens, né, de algumas cidades, algumas referências. Eu sei que, né, você já conheceu muitos outros cenários aí, né? Nós estamos aí caminhando já para os minutos finais do nosso bate-papo, né? Mas a gente vai entrar nas perguntas específicas, já separei algumas, estou separando algumas, queria agradecer ao pessoal aí que
está mandando, o pessoal está gostando demais do nosso bate-papo, tá, professora? Então, assim, queria, né, ouvir aí sobre essas questões aí, sobre esse próximo slide aí, onde você vai falar sobre esse transporte menos poluente, né? Então, na verdade, eu trouxe esse último slide para a gente fechar o bate-papo, né? Para daí a gente ir para as perguntas, para a gente ter um tempinho aí da gente fazer essa discussão. Que essa imagem mostra bem, assim, uma cidade calma, onde a gente pode até ter o automóvel, né? Mas olha a tranquilidade das pessoas. A gente tem a bicicleta, a gente tem o patinete, a gente tem um cadeirante ali esperando um transporte. Então, a gente tem uma harmonia, a gente tem prédio também, né? Mas, né, todas essas questões que a gente discutiu hoje, né, sobre a mobilidade urbana, vão de encontro, então, um transporte menos poluente, mais econômico, mais rápido e menos estressante. Que bom seria se a gente estivesse já vivendo esse cenário, né, pessoal? Eu ficaria assim, tenho certeza que a minha qualidade de vida mudaria, né? Eu acho que a gente tem que sim pensar, a gente tem que sim, se a gente tiver a oportunidade de estar trabalhando para mudar, eu acho que isso assim, é um assunto que daria para a gente ficar aqui conversando, pensando nas soluções, propondo soluções, e a gente bateria um papo aí de horas, né, Márcio? Verdade, professora, verdade. Eu acho que esse é um assunto extremamente interessante e que ele é riquíssimo, né? Quando a gente começa a olhar os aspectos, principalmente desses grandes centros, a gente começa a se apaixonar pelo assunto, vamos dizer assim, né? Porque é um assunto que a gente precisa evoluir, né? Nós precisamos evoluir nesse aspecto aí, pensando até nas gerações futuras aí, pensando no nosso bem-estar também, né? É isso aí. Então, eu desde já agradeço, mas acho que a gente pode, antes de fazer o agradecimento final, né, Márcio? Isso, responder aí as perguntas. A gente tem 15 minutinhos, a professora, ó, cravou no tempo, para ter o tempo aí com vocês. Vamos lá. Tá bom. Eu também queria fazer só um comentário antes da gente entrar nas perguntas, tá, professora? Que a gente tem a mochila virtual aí, que é um brinde para os alunos, né? E aí tem um QR Code na tela aí que vai ser colocado. Então, vocês fiquem atentos aí para essa mochila virtual, ok? Ó, pô, já está o QR Code já. Então, aproveite aí, pessoal, tá? É um brinde aí para vocês, ok? Tudo bem? Legal. Então, assim, professora, então a gente recebeu aí várias interações de alunos, comentários, elogiando aí o assunto, agradecendo pelo assunto, que eu acho que, né, é aquilo que nós falamos mesmo, né? Isso daqui é o começo, né? E a gente pode evoluir muito, tanto que a gente pode evoluir, que gerou aí uma dissertação de mestrado, tese de doutorado, pós-doutorado. Então, assim, tem muita coisa para a gente evoluir nesse assunto, de estudar, e principalmente utilizando tecnologias, né? Quando a gente vai para a tecnologia, a gente sabe que isso, né, muda de cenário. Indo nesse caminho da tecnologia, né, a gente observou, eu vi ali, teve o Guilherme Mompian, que fala muito aí sobre modais e tal, mas antes da gente entrar no Guilherme Mompian, né, o Adamastor Cadernal, ele fala aí sobre os veículos elétricos, né, veículos híbridos, vai dentro daquela ideia nossa de alternativas, né, para emissão aí de combustíveis fósseis, enfim. Como é que a gente pode avaliar isso, professora? Não, é uma boa alternativa, né, que foi uma das vantagens lá no começo que eu falei, que a gente poderia, né, incentivar uma das propostas de uma solução sustentável, que seria o uso, né, de veículos elétricos ou híbridos, né, que não teria a emissão, né, do poluente, e o custo-benefício, né, que ele coloca aqui, eu estou até visualizando, porém, em nossas cidades realmente, né, a gente não tem ainda uma adequação, assim como, né, eu já comentei, as nossas vias, elas foram construídas para o carro, mas a gente consegue, né, fazer toda essa adaptação. Para isso, envolve, né, os aspectos políticos e de
financeiro, né? Então, a gente teria que, sim, fazer toda a adequação de infraestrutura, teria que passar todo por um planejamento, né, uma aprovação da cidade para que a gente possa fazer toda essa adequação. Mas a gente vê, né, eu percebo, só complementando aí a tua fala, né, professora, que eu percebo né, que já começou, foi dado o pontapé inicial, a gente sabe que isso é um processo ainda que precisa de muito planejamento, precisa de investimento, então a gente sabe que isso é uma tendência, mas ainda a gente, né, cabe aí um investimento, um planejamento, a gente já percebe alguns shoppings já trabalhando, né, no próprio estacionamento, com locais específicos para que o carro seja carregado novamente, enfim, né, são de veículos elétricos, né? Já existe essa preocupação, mas a gente entende que tudo isso ainda é um começo, né? E nós precisamos começar, mas é lógico que isso ainda vai evoluir muito, como sendo também uma das alternativas. Tá ótimo. E aí a gente também tem o Guilherme, né? E o Guilherme Mompian, agora nós chegamos na pergunta dele, ele fala sobre a melhoria, né, da mobilidade urbana com a implementação aí dos novos modais de transporte. Você mostrou aí algumas imagens, né? E eu queria, de repente, que você explanasse um pouco mais sobre isso, sobre essas alternativas, utilizando os modais aí dentro dos grandes centros, né? Como os trens, enfim, metrôs, né? A gente sabe de alguns, mas eu queria só que você, de repente, informasse, colocasse um pouquinho a tua percepção sobre essas alternativas. Eu percebo, assim, quando a gente pensa mais no modal ferroviário e no marítimo, a gente pensa mais no transporte de carga, que não deixa de ser um problema, né? A gente tem as rodovias aí saturadas por causa do transporte de carga por caminhões, onde a gente teria condições, nós somos um país riquíssimo, né, quando a gente pensa em modal marítimo, e infelizmente, né, nós tivemos a depredação das nossas ferrovias, né, onde a gente teria também um grande desafogamento aí no trânsito do transporte rodoviário. Então, assim, a gente tem como evoluir, sim, a gente já tem muito estudo, a gente já vem reconstruindo ferrovias, né, colocando elas para uso. Infelizmente, a gente precisa também de recurso, né, e aí também tem as questões políticas que envolvem. Eu fiz um estudo uma vez para verificar, né, o transporte dos containers pelas hidrovias, é muito viável, tá? Eu até tentei emplacar no sentido de... eu apresentei para o Itaú, para o Banco Itaú, na época, como investimento, mas a gente acaba perdendo por problemas políticos, né? Então, a gente acaba tendo alguns entraves aí que a gente não consegue. E aí, dei azar também na época de ter aquela seca, né? Onde a gente teve problema lá nas hidrovias. Então, aí a gente não conseguiu levar adiante. Mas sim, eu acho que é uma solução implantar mais ferrovias e mais transporte marítimo, sim. E também a gente percebe, né, professora, dentro dessa linha de mobilidade urbana, né, que a gente sabe que no nosso cenário brasileiro se investiu muito no transporte no modal rodoviário, né? A gente sabe que ele é eficaz no aspecto de chegar porta a porta, né? Diferente lá do ferroviário, né? Que a gente tem essa condição que a gente precisa se atentar, né? Mas dentro dessa concepção de chegar porta a porta, também a gente já tem visto outras possibilidades, né? A gente tem visto, né, várias outras possibilidades. Eu queria que você falasse, de repente, um pouco sobre esse chegar porta a porta, o pedido chegando, né, não sendo por meio rodoviário, né, por meio, né, por alternativas. O que a gente tem visto aí de alternativas, né? No sentido... Principalmente assim, a gente vê hoje, por exemplo... A troca de modal, você fala? A gente vê, por exemplo, né, hoje a gente pede um lanche, por exemplo, vem alguém entregar de bicicleta esse lanche para a gente no porta a porta, entendeu? Então a gente já vê que não está mais só naquele, né, existem sim outros meios de transporte, né, como a gente já citou, você comentou aí ao longo da toda a tua palestra, né, mas a gente vê novamente a bicicleta entrando no cenário, novamente a gente vê veículos, né, motocicletas, aí, patinetes elétricos, enfim, que também são eficientes e que poluem menos, são eficazes na mobilidade urbana aí.
E isso tende a aumentar. E como é que você enxerga isso, professora? Eu acho que cada vez mais, né, a gente vai para essa frente, né, que nem a gente acabou não comentando das motos, né? As Sim. motos, elas acabam sendo um grande problema, né? Porque os acidentes são muito grandes nas cidades. Isso. Então, isso, assim, apesar de ela ser rápido, ela não ter um gasto de combustível muito alto, mas ela polui do mesmo jeito, muita gente opta por ela pelo custo, né? Ela custa mais barato, enfim, mas é um grande problema, né? Quando a gente estuda segurança viária, poxa, a gente fica assustado de ver o número de mortes por motocicleta. Então, acho que esse é um ponto que a gente não comentou, que eu achei que valia a pena a gente trabalhar. E aí, Márcio, eu acho que esse é o futuro, né? Que nem você comentou aí da entrega das encomendas, né? Hoje a gente vê realmente com bicicleta, a gente tem o patinete em grandes centros. O Chile, por exemplo, Santiago é uma capital onde usa muito patinete. Os grandes executivos, você vê, né, o executivo lá com a malinha do computador nas costas, andando de patinete na região, lá no centro industrial. Então, isso é bem... É uma tendência, né? A gente precisa dessas soluções, a gente precisa ser criativo, a gente precisa usar as tecnologias e trazer soluções eficientes para que sejam implantadas nas nossas cidades. Esse aspecto da motocicleta que você comentou, professora, é algo de se pensar realmente, né? Porque vai um planejamento, né? Por conta de que, né, nós temos aí em alguns centros, em algumas cidades, eu acho que isso, né, citei até o exemplo da bicicleta na cidade aqui próxima a Londrina, e que hoje substituíram por motocicletas, mas a gente percebe que também faltou esse planejamento para essas vias, né, para se usar umas motocicletas, né? E aí o número de acidentes, né, que você acabou de comentar. Então, assim, também além da gente pensar nos modais, em algo que seja eficiente, que seja eficaz, ou que, né, seja menos poluente, a gente também precisa pensar nas vias. Você comentou sobre isso ao longo do nosso bate-papo, e é super importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente fica muito preso ao modal, né? E a gente acaba esquecendo os meios para esse modal. Então, assim, a motocicleta hoje, ela é um veículo que ela acaba sendo uma alternativa, mas que também está muito perigoso, né? Por conta de acidentes, enfim, né? Então, a gente também precisa pensar nesses aspectos, alternativas, e também a gente precisa pensar nas vias, né, professora? Eu penso dessa forma, né? A mobilidade só vai conseguir mudar se a gente mudar toda a nossa infraestrutura. Infelizmente, nossas cidades foram construídas para os carros, né? Então, a gente, aos pouquinhos, eu estou vendo essa mudança, fico muito feliz que tem muitas cidades. A gente tem uma cidade no Ceará também, com um grande exemplo de cidade inteligente. Se vocês quiserem depois colocar no Google Ceará, cidade inteligente, vocês vão encontrar. É muito bacana mesmo, tá? O exemplo que eles fizeram lá de cidade inteligente, então a gente tem dentro do nosso país, né? A gente não pode só citar os exemplos fora, porque a gente tem muito bons exemplos aqui no Brasil. Né? Com certeza. Bom, professora, é uma pena, né? Mas nós estamos chegando aí no término, aí nos momentos finais aí do nosso bate-papo. Queria agradecer imensamente aí essa oportunidade de nós discutirmos este assunto, trazer aí tantas reflexões inspiradoras, né? Nós temos aí vários comentários, enfim, que faz a gente pensar, repensar, entender como a gente pode mudar esse nosso cenário, né? Então, queria agradecer aí essa oportunidade e já estou ansioso por uma próxima situação, para uma próxima oportunidade para a gente evoluir nesse nosso debate. É isso aí. Eu que agradeço, Márcio. Acho que foi bem produtivo aí nosso assunto. Eu acho que a gente mexer um pouquinho aí com todo mundo, né? Pensar um pouquinho nessa mudança. Né? O quanto nós estamos dispostos a mudar. Será que a gente precisa ter toda a infraestrutura ou a gente já consegue, de alguma forma, gerar essa mudança? É isso, gente. Muito obrigada. Imagina, e nós que agradecemos aí. E aí, pessoal, só para a gente finalizar, né, vale lembrar que durante toda essa semana aí, né, nós preparamos conteúdos aí interessantes. Hoje nós estamos encerrando essa semana com com mais esse bate-papo, né, para você aí, nosso aluno.
a grade e horários, né, dos temas, das entrevistas aí, você já pode, todos estão aí, pode conferir no AVA, ok? E nós vamos ficando por aqui. Para você, aluno aí, sucesso, bons estudos e até a nossa próxima oportunidade aí, tá bom? Agradeço aí e até breve.